Fala galera, como é que vocês estão? Todo mundo bonzão no coração por aí? A aula de hoje sobre acústica, nós vamos começar falando sobre as noções gerais de ondas, um assunto muito interessante, principalmente para quem vai prestar Enem. Todos os anos anteriores tiveram questões de acústica, não ficou faltando nenhum ano, e é um assunto muito importante para o nosso dia a dia. Vamos começar? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é a definição de onda, ou seja, o que é uma onda? Onda, por definição, é qualquer perturbação que se propague, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma pedra e eu tacar essa pedrinha numa água, tá? Num rio, vamos dizer assim, certo? Então, nesse exemplo aqui, eu peguei uma pedra, joguei ela na água e essa pedra vai gerar uma perturbação na minha água, certo? Enfim, vai fazer com que aconteça um movimento periódico que nós vamos ter aqui, por definição, pessoal, um período, uma frequência, e podemos analisar a velocidade de propagação dessa onda, ou seja, o período com que essa onda está se propagando, a frequência, né, o número de repetições que ela está tendo ao longo de um tempo, e a velocidade que essa minha perturbação vai gerar na minha onda, ok? Como exemplo, então, além dessa pedra que foi jogada aqui na minha água de um rio, de águas bem tranquilas, eu tenho uma mola, certo? Então, por exemplo, essa mola ela estava relaxada aqui, eu dei uma esticadinha nela, e aí eu vou soltar ela para gerar uma perturbação. Se eu for observar aqui nessa primeira imagem, tá? Eu tenho a minha perturbação se propagando com uma velocidade v, pessoal. Então, ela vai se propagar, ela vai chegar aqui, provavelmente ela vai bater, vai voltar, vai depender muito também da minha parede, que está aqui, se ela está com alguma roldana aqui, enfim, algum ponto solto. Isso nós vamos dar mais para frente. Mas vamos só pegar essa ideia, então, da minha mola sendo perturbada, certo? Então, eu tenho essa perturbação se propagando e ela vai aqui embaixo também se movimentar com uma velocidade v. Ok? É muito interessante a gente observar já e começar a ter essa ideia de que a vibração ocorre na horizontal, ou seja, tanto para a direita quanto para a esquerda. E a minha propagação não vai fugir disso, pessoal, ela vai ficar também na horizontal. Ok? Então, só para a gente ter alguma ideia de alguns exemplos. Voltando para a definição, olha lá. Então, a onda é qualquer perturbação que se propaga. E a gente pode perguntar o seguinte, o que significa essa palavra perturbação? Bom, perturbação, a gente tem aqui a ideia na física de que é alterar as características físicas. Então, por exemplo, temperatura, pressão, densidade, enfim, outras características que a gente vai ter física, isso é considerado uma perturbação. Ok? E uma propriedade de fundamental importância que a gente nunca pode esquecer, tá? E vamos deixar isso aqui guardado, pessoal. Isso aqui você tem que anotar e deixar para todo estudo de ondas que você vai fazer, você tem que guardar isso daqui. Toda onda transmite energia, sem propagação de matéria. Quer ver a prova disso? Ó, acompanha aqui comigo. Eu tenho uma rolha, pessoal, se propagando numa onda do mar, tá? Então, percebam o seguinte, ó. A rolha, galera, ela vai ficar sempre na mesma direção. Se fosse bater várias fotos, eu ia perceber exatamente isso daqui, ó. Que aqui, nessa primeira posição, a rolha, ela tá aqui, certo? Bom, é lógico que ela vai fazer um movimento circular, né? Sempre, porque a onda do mar vai me permitir isso. Então, ó, repara nessa linha, ela nunca saiu dessa posição. O movimento da onda veio, ocorreu perturbação, certo? E ela não transporta a massa, ela vai ficar sempre na mesma posição. Ela vai subir e vai descer, vai oscilar. Tudo bem? Mas esse critério a gente não vai estudar a fundo agora, vamos só perceber esse movimento. Então, toda onda transmite energia sem propagação da matéria. E agora vem as duas classificações importantíssimas, né? Natureza das ondas. As ondas elas vão ser tanto mecânicas quanto eletromagnéticas. Vamos já guardar isso. Outra coisa para ser escrita. A definição do que é uma onda e a natureza delas, ou mecânicas ou eletromagnéticas. Não vai fugir disso aqui pra gente, beleza, pessoal? Então, as ondas mecânicas, é muito interessante aqui a definição delas. Elas têm que ter um meio material para se propagar, tá? Não se propagam no vácuo, é uma característica muito importante, e elas transportam uma energia de vibração que se apresenta ou na forma de energia potencial ou na forma de energia cinética, ok? Então, como exemplo, a gente tem as ondas sonoras, beleza? O som, as ondas em superfície líquidas e as ondas de uma corda, só com alguns poucos exemplos que a gente tem aí, tá? Por exemplo, o ultrassom também é um outro exemplo das ondas mecânicas, enfim.
Então, todas relacionadas a essa característica sonora, beleza? Bom, como é que funciona, então, essa ideia do som? Vamos só fazer um exemplo bem rápido, tá? Se eu considerar um alto-falante aqui, tá? O meu alto-falante muito bem desenhado, eu tenho esse fenômeno de C e R. O que seria isso daí, da área C e R? Bom, C é compressão, então esse alto-falante vai gerar minhas ondas, eu vou ter uma compressão seguida de uma rarefação do ar, das moléculas que estão aí, e essa vibração de moléculas do ar. Então, o som é uma combinação dessa vibração, dessas moléculas, com a compressão e a rarefação, sempre alternadas, tá? Então, compressão, rarefação. Ok? Um exemplo bem curto, se alguém te perguntar, por que a gente escuta essa característica sonora, né? Enfim, não vou nem entrar na parte da orelha, do ouvido, né? Por assim dizer, que por enquanto não interessa isso pra gente, a gente vai ter uma aula só sobre isso, ok? Então, ondas mecânicas aqui descritas necessitam de meio material e não se propagam no vácuo, ok? As ondas eletromagnéticas, eu gosto até de falar que elas são um pouco mais desenvolvidas do que as ondas mecânicas. Elas têm um segredo. Elas propagam-se em alguns meios materiais e também no vácuo, certo? Então já começou com uma diferença das mecânicas. As mecânicas, elas não se propagam no vácuo. As eletromagnéticas, elas vão se propagar no vácuo, ok? Como exemplo, nós temos a luz, certo? As ondas de rádio, o micro-ondas, os raios-x, as radiações de uma maneira geral, ok? O infravermelho, enfim, muitos e muitos exemplos sobre ondas eletromagnéticas, ok? E o que seria a onda eletromagnética, pessoal? A onda eletromagnética, se eu for analisar ela é basicamente uma combinação entre um campo elétrico, que é o E, e um campo magnético, que é o B. Elas fazem sempre esse movimento que a gente vai ter aqui, ok? Então, desenhado para a gente uma combinação entre um campo elétrico e um campo magnético, ok? Então, para começo de conversa, vamos recapitular. Onda, tá? É uma perturbação. Toda onda transmite energia sem propagação de matéria. A gente vai ter nossas ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, ok, galera? Guarda isso daí por enquanto, beleza? Grande abraço.